Em 22 de novembro de 1718, na enseada de Ocracoke, na Carolina do Norte, um tenente da Marinha Real Britânica chamado Robert Maynard ergueu uma cabeça decepada na proa de seu navio. Era uma caveira, e presa à testa, uma barba longa e negra, ainda fumegando da pólvora da batalha. Era a prova final de que o homem mais temido dos mares estava morto. Mas e se essa prova for a maior mentira que a história nos contou? Mas antes de descobrirmos, considere seguir o canal e curtir o vídeo. Isso me ajuda muito. A história oficial começa por volta de 1716. Um pirata chamado Edward Teach, supostamente um ex-marinheiro britânico, assume o comando de um navio francês capturado, o Queen Anne's Revenge. Um navio com 40 canhões. Um verdadeiro castelo flutuante do terror. Os jornais da época, como a The Boston Newsletter, descrevem seus ataques. Eles são a nossa primeira evidência concreta. Em maio de 1718, ele bloqueou o porto de Charleston, na Carolina do Sul. Ele sequestrou cidadãos proeminentes e exigiu um baú de medicamentos em troca de suas vidas. Os jornais relataram o fato. É um evento histórico, documentado. Mas aqui está a primeira pista estranha. Ao contrário de outros piratas, diz a lenda que Barba Negra raramente matava. Ele preferia o teatro do terror. As cordas acesas na barba criavam uma nuvem infernal ao redor de sua cabeça. Ele era um mestre da psicologia. Ele não queria lutar. Ele queria que você se rendesse de medo. Será que isso soa como a tática de um brutamonte sanguinário? Ou de um estrategista brilhante que precisava que sua lenda fizesse o trabalho por ele? Em 1996, um achado arqueológico mudou tudo. Um navio naufragado foi descoberto na costa da Carolina do Norte. Tudo indica, pelos artefatos e pela datação, que é o Queen Anne's Revenge. Esta é talvez a maior prova física da existência de Barba Negra. Entre os achados estava um pequeno canhão de mão conhecido como apostador. E mais intrigante, fragmentos de equipamentos de urinálise, usados por médicos da época. Isso se conecta perfeitamente com o saque de Charleston, onde o item principal exigido foi um baú de medicamentos. A evidência é forte, mas ela prova que Edward Teach era o demônio da lenda? Ou prova apenas que um navio pirata, comandado por um homem chamado Teach, existiu? Porque, veja só, os registros oficiais da Corte da Virgínia, do julgamento de sua tripulação capturada, são estranhamente vagos sobre sua aparência. As descrições vívidas da barba com fumaça vêm de um livro, A General History of the Pirates, publicado anos depois. Um livro cheio de histórias sensacionalistas, meio fato, meio ficção. E o fim? A tal cabeça decepada. A lenda diz que ela foi colocada em uma estaca no rio Hampton como um aviso. Mas onde está o crânio? Nunca foi encontrado. Não há um único osso, um único artefato corporal que prove, sem sombra de dúvida, que aquele homem físico, Edward Teach, era real. A prova final dele simplesmente evaporou. E se Barba Negra foi uma construção, uma persona criada por um grupo de piratas ou até mesmo por interesses políticos? Pense bem. O governador da Carolina do Norte, Charles Aden, e o secretário Tobias Knight foram acusados de ser cúmplices de Barba Negra. Eles supostamente recebiam seu ouro e o protegiam. Que melhor maneira de esconder seus próprios crimes de corrupção e contrabando do que criar um bode expiatório, um monstro tão grande, tão lendário, que toda a culpa poderia ser colocada sobre os seus ombros. Quando a Marinha Real chegou perto demais, eles precisaram matar o monstro. O tenente Maynard foi enviado. Eles encenaram uma batalha e apresentaram a cabeça de um qualquer. Talvez o próprio Edward Teach, um homem de carne e osso que era o rosto da operação, mas não o seu cérebro. A morte de Barba Negra foi conveniente demais. Acabou com a ameaça pirata na região e limpou o nome dos poderosos que lucravam com ela.
A lenda foi útil para todos. Para a coroa, que parecia heróica, para os governadores, que saíram ilesos, e para a história, que ganhou um vilão perfeito. Então, o que temos? Temos registros de jornais, temos um naufrágio, temos o relato de uma batalha e de uma morte. Mas não temos um corpo, não temos um retrato feito da vida. Temos uma lenda construída em cima de um homem que pode ter sido real, mas cujo mito foi amplificado e manipulado até se tornar irreconhecível. A evidência histórica aponta que um pirata chamado Edward Teach operou na costa americana. Mas a figura do Barba Negra, o demônio com a barba em chamas, o mestre do terror psicológico, essa figura tem a assinatura de algo maior. Talvez a assinatura de uma conspiração, ou simplesmente do poder incontrolável de uma boa história. A próxima vez que você ouvir o nome Barba Negra, não pense em monstro, pense em uma sombra. Uma sombra projetada por interesses, por medo e pela necessidade de um conto que fosse maior que a vida. A verdade pode não estar no fundo do mar ou nos livros de história. Pode estar escondida nas lacunas, no que não foi dito. E talvez, só talvez, o maior truque do Barba Negra não tenha sido aterrorizar marinheiros, mas nos fazer acreditar que ele existiu exatamente como contam. E você? Acredita que o Barba Negra foi real ou foi uma invenção?